Olá a todos e todas. A aula de hoje vai ser muito mais um seminário, muito mais uma apresentação de algumas ideias do que necessariamente uma aula. Então é melhor que Netflix, né? Vai ser bem mais tranquilo e prazeroso para vocês do que ficar assistindo filme, né? Tenho certeza que vocês pensam da mesma maneira. Hoje eu vou apresentar algumas coisas que talvez tenham passado despercebido. Entre eles, o que está aqui do nosso lado, né? O pH-metro. Senhores e senhoritas, o pH-metro é uma célula eletroquímica das mais negligenciadas, né, do nosso saber. Note que eu fiquei falando de eletroquímica durante boa parte aí já do semestre, né? Estamos já no final de fevereiro e durante todo esse período eu não comentei de uma das células práticas aí, de umas células eletroquímicas mais utilizadas, ou pelo menos que é de mais fácil compreensão para vocês, de mais fácil noção de que exista, né? Que é o pH-metro, né? Então é intencional deixar ele por último, porque é legal nesse momento explicar sobre ele. E é óbvio, né? Você já está numa condição aí no curso de Química que sabe muito bem da importância do porquê que esse equipamento é amplamente utilizado, né? Em qualquer tipo de laboratório de Química, geralmente ele está presente. Mas vamos tentar entender um pouquinho mais o que tem por trás dele, né? Ou pela frente, na verdade, quais que são os temas que rondam o funcionamento desse eletrodo, né? Então, eu deixei esse material aqui para vocês lerem sobre corrosão, né? E também sobre galvanização ali, mostra algumas coisinhas legais, né? Sobre corrosão, sobre efeitos ainda. Algumas turmas ou alguns cursos têm um curso específico sobre corrosão, tem diversos tipos de corrosão, acho que alguns até corrosão em situações a seco, foi mostrado num artigo que eu tinha colocado para vocês, né? Que mostrava alguns fenômenos de corrosão que acontecem em estruturas que estão sofrendo um estresse mecânico, ou outras estruturas também acabam sofrendo outras formas de corrosão. E aí tem até existem pesquisas que falam, não, existem corrosões que acontecem em formação de epítopos, outros que são mais homogêneas pela superfície, outros causam realmente uma fratura. Isso é mais para engenharia de materiais, mais para um curso de corrosão mesmo, do que para aqui, mas eu acho interessante justamente entender o fenômeno, né? O que acontece ali com... Por que, por exemplo, só geralmente vai acontecer a corrosão de um pedaço de metal quando ele está exposto à umidade, por que eu posso fazer uma proteção, aplicando um verniz, aplicando uma tinta, né? Ou até criando um ânodo de sacrifício, né? No caso do Zarcam, é uma tintura à base de chumbo, que você acaba protegendo uma espécie, um objeto metálico, por aplicar uma camada que tem um metal menos nobre acima dele, né? E aqui acho que tem uma explicação legal ali, mostra no diagraminha o que acontece, chega o oxigênio atmosférico, a formação do oxigênio tripleto radicalar, e isso geralmente também está atrelado junto à presença aí do íon hidrônio, hidroxônio, e o que causa, né, a degradação do metal. Tudo isso é muito bacana e é muito legal. E até fica uma pergunta aí, né? O alumínio, acho que você já deve ter visto isso, acho que já não é uma pergunta tão grande ou tão difícil assim, mas uma lata de alumínio, por exemplo, não sei se já viram isso, mas ela tem um processo de oxidação muito parecido com esse, mas dificilmente você vê uma lata de alumínio enferrujada, né? Ou seja, um processo de corrosão numa lata de alumínio. Por quê? Essa resposta eu darei se vocês me
me perguntarem quando voltarmos ao presencial, tá? Eu tenho, acho que até tem um videozinho, vou tentar procurar, o que explica o porquê que uma lata de alumínio, e não é somente o potencial, tá? Tem mais um outro fenômeno aí que está atrelado a essa não oxidação do alumínio de uma lata, por exemplo, uma lata de refrigerante, de cerveja, enfim. Diferentemente do ferro, né? Se deixa um pedaço de ferro aí exposto, você percebe que ele chega a sumir, né? A corrosão detona ele. Mas enfim, nesse mesmo conteúdo sobre corrosão aí que eu passei para vocês, isso tem no Atkins antigo, mas o que não tem no Atkins antigo é sobre esses eletrodos seletivos para íons. Aí eu não sei se vocês chegaram a ler esse conteúdo ou não. Não vou fazer a leitura aqui, mas simplesmente explicar em linhas gerais o que é um pH-gâmetro. Um pH-gâmetro é uma célula eletroquímica, tem um ânodo, tem um cátodo, não tem uma ponte salina, mas a ponte salina ali é todo o eletrólito, né? É todo o eletrólito, toda a solução que está ali, que faz ali a mediação das cargas. Então, olha só, você tem um equipamento que está funcionando exatamente como o que a gente estava vendo ali, naquelas condições daqueles circuitos eletroquímicos ali de Faraday, tá? Não tem nada de distinto. A única coisa que eu tenho um eletrodo que eu chamo de eletrodo de referência e um eletrodo de trabalho. Tem 2 eletrodos. Esse eletrodo de referência, aqui está o eletrodo de calomelano. Já tem outras tecnologias, mas é um eletrodo de cloreto mercuroso, tá? Hg2Cl2. E aqui tem até a equação eletroquímica ali da redução do mercúrio para o mercúrio no estado zero, né? E aqui o potencial referente a esse. Então, se eu pegar esse eletrodo e colocar junto com um EPH, o eletrodo padrão de hidrogênio, que você já sabe o que eu consigo criar um circuito eletroquímico ali, né? Que é o que está representado aqui embaixo, tá? Então, um eletrodo de calomelano, um eletrodo padrão de hidrogênio, e eu tenho essa equação acontecendo, essa reação, essa oxirredução acontecendo. Obviamente, o Q aqui, né, você sabe que é também o quociente de equilíbrio. Se as condições fossem padrão, eu teria um K maiúsculo, K de equilíbrio, né? Como aqui não convém isso, né? Tem o quociente reacional. E quando, obviamente, eu pego esse meu EPH, o eletrodo padrão de hidrogênio, e deixo a pressão de 1 bar, né? Essa pressão parcial do H2 aqui tende a 1, né? E aí meu quociente de reação se resume a somente a concentração do íon H+ ao quadrado, a concentração do íon cloreto menos do cloreto ao quadrado, e eu posso escrever, olha só, a equação de Nernst para esse sistema. Você já não deve estar entendendo por que eu estou chegando, tá? E daí, né? O que tem a ver isso com medir o pH? O que acontece é que, você deve ter percebido ali, que comenta-se, que se eu pegar condições padrão para esse eletrodo, ou pelo menos condições conhecidas para esse eletrodo de calomelano, ou concentrações conhecidas de cloreto, né? Se eu conhecer, posso medir ali bem certa quantidade de cloreto mercuroso na célula, e isso vai me propiciar conhecer a exata concentração de íons cloreto. Então, quando eu conheço íons cloreto, eu consigo reescrever a equação da célula padrão, mantendo esse cloreto constante. Porque como que eu consigo manter a quantidade de cloreto constante? Esse eletrodo, na verdade, ele está vedado, ele não está ali soltando cloreto na solução, mas tem dentro dele, na verdade, um fiozinho de platina numa solução de cloreto, geralmente um tampão de cloreto, com uma pequena amostra de cloreto mercuroso. E aí, então, você só tem um equilíbrio acontecendo dentro da célula, ele não está indo para o eletrólito.
E aí há diferentes tecnologias para fazer essa transferência de carga ali, tá? Em uns tempos usavam uma membrana porosa, uma membrana que era seletiva somente em um dos íons, mas que fazia com que o cloreto ficasse ali dentro, tá? Então, toda essa parte aqui da célula, né? Então agora eu estou nessa equação aqui, tudo isso aqui é uma constante para nós. E o potencial da célula vai ficar em função do que? Da concentração de H+. Sumiu o quadrado aqui por causa de uns passos aí que o livro traz para transformar aquele logaritmo ali, fez um equacionamento. Então, moral da história, né? Aqui, claro, tinha um ln lá que surge da equação de Nernst, né? Que já é conhecida de vocês, a gente já viu isso aí há alguns vídeos lá atrás. E transformando esse logaritmo neperiano em um logaritmo na base 10, eu preciso colocar um fator multiplicativo, né? Multiplicar tudo por 2,3, mas tudo que está ali naquela constante, naquela célula, a parte constante, a célula do cloreto, se resume a essa parte aqui que eu achei em vermelho. E aí antes eu tinha uma constante, ó, RT sobre F, tudo isso é constante dos gases perfeitos, temperatura, constante de Faraday, multiplicando o ln. Como eu transformei esse ln num log, eu tenho toda essa constante, que já está aqui, esse 0,0529 volts, multiplicado pelo menos logaritmo da concentração de H+. Isso é muito claro para nós aqui que é isso, né? É o pH. Então, a minha célula, essa minha célula eletroquímica, o potencial dela vai variar em escala logarítmica, mas não por isso menos direta, com a concentração dos íons H+. Ou seja, eu usei através da eletroquímica, eu cheguei a uma forma de conseguir isolar algumas variáveis, entre elas uma variável que seria a concentração do calomelano, deixo isso constante e eu meço o potencial dessa célula prática, dessa célula eletroquímica, e essa célula eletroquímica tem um potencial que se torna função da concentração de uma espécie. Olha como a eletroquímica é incrível. Aonde é que você já viu isso? Em nenhum outro lugar. Olha, a gente começou falando lá do Galvani, do Volta, de uns caras ali que estavam mexendo em perna de rã, e agora a gente consegue medir a espécie que está em uma solução usando um aparato relativamente simples. E é simples mesmo. Logo eu vou começar mais uma apresentaçãozinha aí, vocês vão ver. Já passou de um século essa invenção que é o pH-metro. Tá? Então eu consigo medir, eu consigo perceber que o potencial da minha célula vai ser diretamente proporcional à concentração. E é muito sensível. Essa que é a parte legal, essa é a parte que interessa a nós químicos, né? Poxa, eu consigo quantificar, eu consigo mensurar alguma coisa, algum soluto na minha solução. Isso é incrível, né? Então, quando você for, próxima vez aí, se você está fazendo um estágio em algum lugar, está fazendo, ou mesmo tanto numa empresa quanto numa escola, e olhar para o pH-metro, fica pensando aí em tudo que está por trás disso, né? É incrível, é sensacional. Eu acabei fechando a minha janela aqui, deixa eu voltar a ela, aí agora sim. Então, era só mesmo, esse é um dos desdobramentos, né? Um material que é super conhecido da gente. Agora, claro, mudou, né? A primeira vez que eu vi um pH-metro, tinha esse eletrodo de referência e tinha ali o eletrodo de trabalho, né? E aí, agora tem esse tipo de eletrodo aqui, o eletrodo de vidro. Também tem algumas pequenas modificações, mas grandes modificações, não é algo trivial, mas o que importa é a gente conseguir compreender que a equação de Nernst, ela
nos não só mostra como que o potencial varia em relação às concentrações das espécies, que era uma pedra que eu já tinha cantado lá atrás, né? Só que aí fica implícito a importância tecnológica que está por trás disso, né? Porque isso é uma tecnologia, né? Eu consegui medir o pH, é uma tecnologia incrível, não precisar do papel tornazol toda hora, ou alaranjado metila, fenolftalina, que também é outra aula, né, para explicar o porquê que aquilo acontece, aquela mudança de cor no ponto de viragem. Mas entender como que eu consigo uma forma muito mais precisa, né? Se você pegar um pegâmetro mais novinho, principalmente esse bulbo de vidro, é uma coisa espetacular, né? A precisão, se calibra ali certinho com os tampões e você tem uma precisão incrível, um equipamento que te fornece, ou seja, quando você tem uma precisão incrível, aliás, uma exatidão incrível, você consegue trazer isso aí para concentrações conhecer as concentrações das espécies envolvidas de uma maneira muito precisa, e isso é importante. Então, vamos ao que eu quero realmente falar hoje, né? O que eu quero realmente falar hoje é algo que eu roubei da minha companheira, né? A minha companheira é essa pessoa aqui, professora Cristiane Just. Ela é química também, né? Só que ela é da química analítica. E aí eu pedi para ela, na verdade eu queria até fazer um seminário com ela, eu queria que ela apresentasse, mas essa semana ficou bem difícil. Então ela tinha uma defesa de tese aí para acompanhar e estava bem atribulada a semana. Ela falou: pega os meus slides e comenta, né? Então notem aqui que é uns slides que ela fez uma apresentação aí há um tempo aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, que ironicamente eu gosto muito dessa parte de eletroquímica, sendo físico-químico, ela gosta muito dessa parte de eletroquímica, sendo química analítica, e a gente já vai ver como que essas duas coisas se combinam no espaço, né? Então tem tudo a ver, como vocês já estão percebendo aí, né? A gente se preocupou muito com a parte físico-química até agora, né? E agora vamos para as partes mais analíticas da coisa. Então, aqui tem umas fotos, eu não sei se ela me autorizou a mostrar isso agora, qualquer coisa ela vai reclamar comigo depois em casa, não tem problema. Mas o grande ponto é, ela fez essa apresentação aí aqui em Santa Catarina e hoje eu trago aqui para vocês. O grande ponto é, em um dado momento, durante o doutorado dela, ela fez parte de uma expedição, né? Então aqui está vendo a proa ou a polpa, nunca sei qual parte do navio né? Mas aqui se percebe o oceano aqui atrás, né? Então ela é uma dessas pessoas que está aqui, né? Ela fez parte de uma expedição durante o doutorado dela. Ela, como química analítica, toda a formação dela foi da analítica. Ela tinha que quantificar, e parte da tese dela era em quantificar alguns sais, aliás, alguns metais. E essa quantificação de metal era em loco. Ela participou de uma expedição de uns alemãos que vieram quase na costa do Brasil para pesquisar uns black smokers. Era como se fosse um vulcão submarino. E por que os europeus se interessam nisso? Porque não só a questão não tem nada a ver com o black smoker em si, mas sim o que ele está expelindo. Então eles acreditam que eles podem explorar minérios como hafnio, rutênio, rênio, titânio, zircônio, que são metais aí de aplicação tecnológica e um preço bem caro, bem alto no mercado, né? Então conseguir extrair isso de formas que sejam uma alternativa para a extração mineral é de interesse econômico, né? E aí então eles mandam um navio, né, para investigar necessariamente. Esse navio tem uma sonda submarina que desce, as pessoas não descem, mas desce uma sonda, e eles colhem amostras desse black smoker, né, que é esse vulcão submarino. E aí nessas amostras eles analisam o que tem lá, né? E aí é onde que a Cristiane, minha companheira, se encontra. Então ela era a química responsável por fazer essa aferição, aí, essa quantificação dos metais, né? Então aqui tem uma foto do navio e tal, e é o navio lá, não sei se você assistiu o Titanic, né? O Titanic,
que é um dos navios que faziam aquelas expedições mesmo, que levavam um robô ali para verificar, que você assistiu Titanic, provavelmente, que tinha um navio lá de expedição. Então é o mesmo tipo de mesma classe de navio. Então, diferentemente do que aconteceu lá no Titanic, eles só coletavam amostras do que saía do Sea Black Smoker, né? Então, aqui tem uma foto, até voltando, né? Tem um equipamento que ela utilizou, né? Um computador convencional. Vocês jovens já não sabem mais o que é essa tranqueira, né? Isso aqui é o CPU, né? Hoje em dia o notebook é tão fininho, antigamente era isso aqui que tínhamos, mas todo equipamento dela precisava ser bem enxuto, porque que método que tem de análise química e disponível no mercado, né? Tem CPMS, tem às vezes você precisa ir fazer até uma cromatografia para separar alíquotas, para daí, sei lá, usar algum tipo de técnica espectroscópica, infravermelho, se aquela tranqueira ali na solução for interagir bem com a luz, ou pode usar uma espectroscopia por chama. Mas aí você precisa levar o equipamento, nesse último caso aí da espectroscopia por chama, você precisa levar um gás inerte, precisa levar um gás comburente, precisa levar um gás pressurizado, precisa levar muita coisa perigosa para dentro de um navio, como é o exemplo dela. E isso não era interessante. Então, a ideia era levar um equipamento que fosse compacto o suficiente, e que fosse acurado o suficiente, e que fosse preciso o suficiente para conseguir fazer a medição que era necessária, e que não dependesse, por exemplo, você tem fotometria ali, alguns equipamentos que precisam de ter um conjunto de lâmpadas, uma lâmpada para cada íon, né? Não sei se vocês já viram isso. Então, não teria como levar tanta coisa, não tem como levar vários laboratórios. Cada uma dessas técnicas aí que eu citei, por exemplo, se você já teve contato aí com a pesquisa, você vai perceber que é quase como se fosse um laboratório de cada professor que tem um departamento, né? É muita gente envolvida, é muito equipamento, são muitos técnicos, e era outra coisa que eles não dispunham lá em loco. Boa parte dessa galera ali, né? Eu fechei minha janela novamente. Boa parte desse grupo aí, eu acho que, pelo que ela comentou, era basicamente engenheiro, técnico, o cara que operava a sonda submarina, aí tinha os oceanógrafos, tinha biólogos, ela fazia uma parte de toda a pesquisa que estava sendo realizada ali. Então, se não me engano, acho que ela era a única química analítica no grupo. Boa parte da turma era só de oceanógrafos, né? Então, não tinha como levar muita gente, nem muito equipamento. E o equipamento dela era esse daqui, ó. Um equipamento que consegue analisar uma amostra, né? E ficava, como eu falei, não era todos aqueles que eu citei, mas sim um pequeno equipamento que conseguia dar cabo de tudo isso, ou seja, de fazer diversas análises com precisão e acurácia química, né? Então, e que equipamento que era esse? Acabei de falar, né? Não só um pH, mas sim um eletrodo, né? Um eletrodo seletivo para íons. O que é o pH-metro? Um eletrodo seletivo para o hidrônio, para o H3O+, para o H+. Eu tenho um tipo de íon incrível, né? Que é o H+. E que eu tenho já uma célula prática, uma célula eletroquímica, um eletrodo que mede aquela espécie em solução aquosa. Tanto até, não sei se vocês já presenciaram isso, mas o pH-metro ele serve só para soluções aquosas, né? Se você colocar em qualquer outro tipo de solução, o erro de medição vai ser grande, né? O erro de medição de uma solução salina, como a água do mar, não é gigantesco. Você muda ali a força iônica do meio, e aí vai para o vinagre toda a análise. Então, você precisa ter, diferentemente do que eu estava falando, que às vezes você precisa ter vários equipamentos, mas você pode ter um eletrodo só com vários tipos aliás, um equipamento que meça, né, que é o que está aqui, né, equipamento eletrônico, mas com vários pequenos eletrodos, né, como o eletrodo de vidro ali, o eletrodo calomelano, como tinha citado, para medir o pH, medir
a presença dos íons H+, eles podem trocar esses eletrodos, né? E adivinha quem que faz os eletrodos? O químico, entende? Então, olha só como é importante isso. E como que foi desenvolvido cada um desses eletrodos é o escopo daqui, desse momento, ou como que essa tecnologia de desenvolvimento desse tipo de material, de tecnologia é aqui. Então, trocando somente a ponteira do eletrodo, somente aquilo que vai na solução, que é o que está aqui, é o que me possibilita conhecer, quantificar uma espécie. E aqui tem, né, por exemplo, coisas que ela precisava medir na água do mar: zinco 2+, cádmio, chumbo, cobre, cálcio, magnésio, cloreto, enxofre, sulfeto, além, claro, daqueles metais. Então existia uma correspondência que eles queriam fazer, então ela precisava ter formas de medir todas essas espécies, que na verdade essas espécies elas estavam presentes na solução. Água do mar, né, tem coisa pra caramba ali. Então, mas ela queria medir também aqueles metais, né? Titânio, zircônio, ráfnio. Então, ela tinha que ter uma técnica que fosse robusta o suficiente para que não pegasse esses íons e medisse junto, né? Mas ela não dispunha em loco de nenhuma técnica de separação dessa galera. Olha o problemão, né? Esse era um problema incrível que ela tinha que lidar. Então, mas se eu tenho uma sonda, se eu tenho um sensor eletroquímico que seja específico para por mais que ele esteja no meio de um canavial de cátions e ânions ali, desculpa o termo jocoso, esteja presente um monte de espécies químicas ali, o eletrodo muitas das vezes é seletivo para um único íon. Então, ela não precisava de uma técnica de separação, né? Ela pode pegar ali a solução do jeito que veio e fazer a análise, e isso aí já resolvia. Então, é o que tem aqui, né? Então, ela conseguia medir de uma maneira rápida, fácil, sem precisar de uma técnica de separação, sem ter muitos interferentes, ou pelo menos os interferentes ela conhecia, e com vários tipos de eletrodos ela consegue quantificar numa mesma amostra, sem para isso consumir a amostra, sem para isso ter que descartar a amostra, por causa que lembra, pegavam aquela tranqueira lá no fundo do mar. Então era importante que também a amostra não era muito grande, ela não dispunha de muito dessas amostras, tinha que fazer uma bateria gigante. Então ela precisava de algo que fosse sensível e que desse um resultado muito confiável. E então esses eletrodos íons seletivos, né, é a solução para esse tipo de situação, tá? Então aqui do lado nós temos um exemplo, né, disso aqui que eu tô comentando, de ter dois eletrodos, uma célula eletroquímica, geralmente um eletrodo padrão, e aí um outro eletrodo que serve para você identificar aquilo que você quiser identificar. Olha que versátil. Aqui no cantinho, no lado esquerdo, tem um eletrodo padrão de bulbo de vidro. Quando eu mostrei aquele outro eletrodo ali, aquele pHmetro, se vocês já pegaram no laboratório e olharam, possivelmente a gente vai ter um encontro aí, vai ter uma aula prática, né? Logo a gente vai se conhecer presencialmente. Você percebe que tem uma janelinha pequena ali naquele eletrodo. Ali dentro é só para proteger um bulbo de vidro que há nesse eletrodo de referência. E aí eu tenho um bulbo de vidro com um fiozinho bem pequenininho de platina e uma concentração conhecida de uma solução tampão ali. E a polarização desse vidro é o que o equipamento percebe como variação de potencial, tá? Ou seja, quando você tem, por exemplo, um eletrodo para pH, para medir a concentração dos íons hidrônio, a migração dos íons até a superfície desse eletrodo de vidro promove uma mudança na relação entre corrente e potencial da célula. E aí isso é percebido pela parte eletrônica do equipamento, né? Pela parte ali que fica aqui dentro dessa caixinha. Ele consegue ali mensurar o quanto foi polarizado e estabelecer uma regra, estabelecer uma relação entre
o quão foi polarizado aquela superfície do vidro em relação à possibilidade do quanto de elétrons que está fluindo ali do vidro para o analito, causando uma reação de oxirredução, e isso vai conseguir ser utilizada, essa informação utilizada para saber qual é a concentração dessa espécie. É muito legal isso. Então aqui tem uma linha do tempo, e olha onde que começa, né? A equação de Nernst. Foi isso que deu início, não fosse o Nernst, né? Um pensador incrível, cientista sensacional. A gente nunca ia ter um pHmetro nem nenhuma outra forma de conseguir mensurar um íon em solução. Então aqui tem a primeira vez que foi desenvolvido um eletrodo de H2, né, um eletrodo de hidrogênio, o EPH, que data de antes de 1900. Aí já depois, até 1910, já foi desenvolvido eletrodo de vidro, 2 tipos de eletrodo, né? Eu não vou comentar muito aqui cada um, também nem sei todos os detalhes de todos eles, né? Confesso isso, mas é necessariamente um desenvolvimento de eletrodos cada vez mais sensíveis, mais precisos e que permitam aí um uso cada vez mais robusto, né? Esses outros eletrodos, esse bulbo de vidro, geralmente isso aí é muito sensível, é fácil de quebrar, sempre alguém vai ao laboratório, não sabe o que está fazendo, faz algum tipo de problema, né? Mas o grande passo é quando eu vou aqui para um pouquinho entre a década de 90 e 2000, eu já tenho sondas redox, eletrodos redox para quase tudo. É daqui para cá que começa essa história de não só medir o pH, não só medir o íon hidrônio, o que é muito importante, é muito legal, tem uma aplicação muito grande, a gente já sabe, a gente é químico, a gente gosta disso, né? Mas aqui na década de 50 e 60 já tinham outros eletrodos, né? Eletrodo para sódio, para potássio, para fluoreto, algumas espécies, principalmente monocarregadas e tal, era um pouquinho mais fácil. Mas não tem para tabela periódica inteira? É difícil você criar eletrodos, não é algo tão simples, mas pelo menos para as espécies, pelo menos para o hidrogênio foi a mais fácil, e para alguns cátions, principalmente aqui, que foi só na década de 70 que teve um primeiro eletrodo para fluoreto, né? Mas geralmente é mais fácil para cátions, né? Por causa que aí tem tudo a ver com potencial de redução, né? Cátions se reduzem com maior facilidade, né, do que ânions. Então ganham elétrons com facilidade. Note que tem um eletrodo para fluoreto, né? É o elemento que tem a maior afinidade eletrônica. De todos os halogenetos ali, ele é o que mais gosta de elétron, né? Então, mais apto e hábil em segurar esse elétron. Então, geralmente, você vai ver intrinsecamente relacionado a essa característica de redução, uma correlação exata entre tecnologia de mensuração, de quantificação, relacionada justamente a essa característica do metal ou do elemento em conseguir agregar ali um elétron, conseguir se reduzir muito bem, né? Hoje em dia, isso daqui é até parte do hemograma, né? Quando você está se sentindo muito mal, vai para o hospital, tem algum probleminha. Já no hospital, além de ter um medidor de pH lá, né, tem um pHmetro, já tem sondas redox para potássio, para sódio, para magnésio iônico, para acho que creatinina também e para ureia. Já são equipados, assim como eu estava comentando ali, só acopla uma nova sonda, pega ali a amostra, mede. Tanto até que se você um dia foi para emergência e precisou fazer um exame de sangue, você percebe que eles conseguem fazer em questão de minutos, ou seja, pega a amostra de sangue, não sei necessariamente como fazem, acho que devem diluir ali numa alíquota até um volume conhecido, e põe a sonda e você já percebe ali, aqui não tem a unidade, tem aqui a pelo menos
O magnésio está milimol por litro, né? 10 na menos 3 mol por litro. Os outros aqui não tem unidades, às vezes são unidades médicas, né? Mas miliequivalente, aqui não necessariamente eu sei o que é esse miliequivalente. Mas, pelo menos aqui no magnésio iônico, se percebe que tem uma sensibilidade aos 10 na menos 3 é a sensibilidade disso, né? Então já consegue quantificar ali, por exemplo, magnésio de uma forma bem rápida, né? Aqui tem também um artigo até, né, que mostrava um eletrodo específico para medir cálcio em suco, e aí aquilo que eu estava falando, né, quando você está medindo algo em uma amostra, uma solução aquosa, beleza, legal, mas e quando você não tem uma solução aquosa, né, você não consegue medir muitas vezes alguns íons em determinadas soluções justamente por causa que vai ter muito interferente. Então, desenvolver tecnologias desse tipo, eu quero fazer uma sonda para, por exemplo, aquilo que a gente viu ali do hemograma, desenvolveram sondas para soluções feitas à base de sangue, né? Então, deve ter uma imensa quantidade de outros metais, né? A hemoglobina ali tem no grupo M ali tem um ferro, né? E note que ele não vai se tornar um interferente mesmo tendo potássio, sódio, magnésio, outros elementos que também são metálicos, até estão no mesmo estado de oxidação, às vezes como no caso do magnésio. Então, desenvolver tecnologias para conseguir mensurar em determinados tipos de amostras é muito interessante para a indústria. Eles adoram isso é essencial. Quem criou toda essa história? Quem começou? Bem, a questão do pH-metro, beleza, surge lá desde de Nernst. O Nernst teve também uma contribuição para desenvolver o pH-metro, cara, ele é incrível mesmo, mas essa questão de eletrodos modificados específicos para determinados analitos, esse senhor aqui, Jaroslav Jerovsky, Jaroslav, eu não consigo falar esse idioma aqui, o Heirovsky, na verdade, né? Conhecido mais pelo sobrenome, Heirovsky. O Heirovsky é o pai da polarografia. Aqui eu risquei, ficou ruim. A polarografia é essas técnicas eletroquímicas, eletroanalíticas que analisam através de tem um polarógrafo ali, eu não vou entrar num detalhe, mas tem aqui o criador e a criatura, né? A criatura é o que está aqui do lado. A polarografia é exatamente isso que eu estou falando durante todo esse tempo. Ele fazia ele fez um eletrodo que era seletivo para fazer análise de outros metais, e ele fez um eletrodo de mercúrio. E aí começa a guerra, né? Tá escrito aqui embaixo, eletrodo de mercúrio. Então, o eletrodo de trabalho dele era um eletrodo de mercúrio, e eu acho que o eletrodo de referência era o EPH mesmo. E aí olha a sacada do cara. Ele queria fazer um eletrodo que fosse seletivo para metal. Do mesmo jeito ali que a gente viu aqueles metais ali, metais alcalinos e alcalinos terrosos. E ele conseguiu, não sei com muitos detalhes, mas ele conseguiu uma forma de verificar um íon em solução, criando um aparato extremamente engenhoso. Ele pegava um filamento bem fininho, um capilar. Meu desenho está horrível aqui. Um capilar bem fininho, e acima desse capilar tinha um bulbo com mercúrio. E aí ele tinha aqui, então estava tudo isso daqui preenchido de mercúrio. O desenho está horrível, eu sei. E no fundo desse capilar formava uma gotinha de mercúrio, né? Então essa pequena gota, como era um filamento capilar, era uma gotinha bem pequenininha, mas nessa gota ele também colocava um outro metal aqui, né? um condutor qualquer que não reagisse com o mercúrio, e aqui ele tinha o eletrodo dele, nessa gota de mercúrio. E aí ele colocava isso na solução. O que acontecia? Por exemplo, íons que estão na solução vão fluir
para gota de mercúrio. E aí vão criar uma amálgama. E aí, como ele tinha esse equipamento ligado no eletrodo, ele conseguia perceber a diferença de potencial que acontecia. E com isso ele conseguiu, foi fazendo ensaios ali sistemáticos para diversas soluções, e ele conseguiu criar uma forma de estabelecer qual era a relação da variação do potencial em relação a cada um dos metais. Entendeu? Ele conseguia perceber com essa amálgama formada ali, haveria obviamente a condução, a gente sabe, né? Metais conduzem corrente elétrica, e a condução elétrica no mercúrio puro é diferente da condução elétrica do mercúrio amálgama. Né? Então, e qual que é a moral dessa gotinha? O que tinha de incrível? Ele fazia um ensaio para um analito qualquer, e ele dispensava essa gota, e aí ele já pedia para fazer uma outra gota. Ele fez um equipamento ali que conseguia extrair essa uma única gota, e aí ele já tinha um novo equipamento, um novo aparato, um novo sensor para a próxima amostra. Então, com poucos ml de mercúrio, 1 ml de mercúrio, não lembro direito a viscosidade dele, né? Mas sei lá, coisas normais aí, mundanas, cada ml tem 20 gotas. Então, com um pequeno reservatório de mercúrio, ele poderia fazer ensaios analíticos para várias amostras. E isso é legal. Mais tarde, logo eu vou falar por que isso é um problema necessariamente e por que isso é legal. Porque, na verdade, esses eletrodos, com exceção desses eletrodos que já estão disponíveis industrialmente, a grande maioria dos eletrodos eles se contaminam com a amostra. Então, você não consegue fazer várias rodadas analíticas em cima dele. Então, a polarografia não, por mais claro, aquela gotinha ficava ali com a amálgama, mas ele só dispensava essa gota e já tinha uma nova gota formada, já tinha um eletrodo pronto e ele podia ir fazendo várias análises. Era incrível. Segue o mesmo padrão hoje, essa polarografia aí, né? Segue o mesmo esquema que nós temos hoje, agora em células convencionais, né? Aqui à direita eu tenho a foto de uma célula mesmo, onde tem 3 eletrodos, geralmente um é o eletrodo, o que está aqui no meio é o eletrodo de referência, pode ser um EPH, por exemplo. Tem um contra-eletrodo que só serve para equalizar, o eletrodo auxiliar, né? Que serve só para equalizar ali a diferença de potencial e também para manter a constante dielétrica do meio relativamente constante, e um eletrodo de trabalho. Então, o avanço da polarografia foi justamente não usar mais o eletrodo de trabalho como mercúrio, mas sim algo sólido. E por isso hoje a gente tem esse tipo de célula eletroquímica. Eu só preciso fazer uma pausa agora no nosso vídeo aqui para eu poder dividir em mais de um vídeo, tá? Em breve eu já inicio outro.